Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação de regressão linear simples. Esse livro é baseado no livro do Soares, que é um livro texto base da disciplina, Soares et al. 2007. E é um livro bem bacana e é um exemplo bem didático. Lembrando que, se eu não postar essa semana, junto com a aula da semana que vem, eu vou postar para vocês a prática de como fazer no software, tá? Lembrando que vai ser uma prática bem simples, tá? Que existe uma disciplina só para isso, onde eu ensino melhor, explico cada coisa do software. Aqui eu vou explicar basicamente para você obter os coeficientes usando o software, tá? Mas você pode obter à mão também, principalmente se for linear, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 12 árvores, tá vendo? Que a gente tem o DAP, que eu chamei de D, a altura e o volume. Então, ó, diâmetro em centímetros, altura em metros, volume em metros cúbicos. Lembrem das unidades, tá? Lembra que na primeira prova eu esqueci de falar, mas a partir de agora as unidades são importantes. Esse aqui vocês vão entender por que eu fiz D ao quadrado H, tá? Em relação aqui, que vai ser o x, aí o x ao quadrado é esse valor ao quadrado, o xy é esse valor multiplicado por esse, e o y ao quadrado. Por que d ao quadrado vezes h virou x? Porque a gente vai ajustar o modelo de regressão linear simples, que eu só posso ter um y, que no caso é o volume, e um x, que no caso vai ser d ao quadrado vezes a altura. Então eu tenho que transformar numa única variável. Por que eu tenho esses dados? Porque eu vou ajustar este modelo aqui, que é o modelo Dispur de 1952. Então, tá vendo? Ó, o volume é a variável dependente. No caso do modelo de relação isométrica, aqui seria a variável dependente altura e aqui seria o DAP apenas, porque a altura é em função de DAP. No caso aqui do volume, volume é igual a beta 0 mais beta 1, e isso aqui virou uma variável única, ou seja, isso aqui virou um x, mais o erro. Beleza, é um modelo, lembram? Porque eu ainda não encontrei beta 0 e beta 1. Se você substituir, você vai ver, ó, y, beta 0, beta 1, x mais o erro aleatório. O beta 1 eu vou encontrar dessa forma. Então, vocês podem observar que todos aqueles valores ali, ó, eles estão aqui. Ó. Entendeu? xy, x ao quadrado, y ao quadrado, tá? Então, tá todo mundo aqui, ó. A única coisa que não tem são essas três somas aqui. Mas aí é bacana que vocês façam para vocês encontrarem a soma. Ah, não, desculpa, a soma de x está aqui. Não, todos estão aqui, tá certo. Soma de x, soma de x ao quadrado, xy e y ao quadrado. Então, ó, tá vendo? Ó? xy, xy. Realmente faltou só essa somazinha aqui. Mas aí vocês façam essa soma. Tá? Então, ó, tá vendo? Ó? Soma de xy, soma de x, soma de y, sobre 12. Por que N12? Porque 12 é o número de árvores, tá? É o número de conjunto, não importa o conjunto que eu tenho aqui, é o número de árvores que eu tenho. O resto são valores associados. Dividido por esse aqui, somatório de x ao quadrado, somatório de xi, né? Quadrado da soma, dividido por n. Isso aqui vai dar 0,0000336. É bacana que vocês entendam o seguinte. Geralmente a gente fala, DAP em duas casas, altura com uma casa. Os betas, vocês precisam deixar pelo menos, no mínimo, 6 casas. Se puderem deixar tudo, é melhor. E o beta 0 eu vou fazer aqui. Então, a média de y dá 0,2511, 0,0326, vezes a média de x, 71,931. A média é só pegar o somatório que eu tenho dos valores e dividir por 2, nesse caso. O beta 1 que eu encontrei foi esse, eu encontrei um beta 0 de 0,0094118. Logo, a equação ajustada é essa aqui, ó. Tá vendo? A partir de agora, o V tem chapéuzinho, porque ele é estimado, ele não é real mais. Então, toda vez que eu colocar um valor de DAP ao quadrado vezes a altura aqui, ele vai me dar um valor V. Tá? E isso aqui me garantiu que esses coeficientes médios que eu encontrei
é o que gerou o menor erro. Aí eu vou fazer uma análise de variância, usando aquelas fórmulas que eu já mostrei, vocês podem fazer lá, tá? Que vocês vão encontrar os valores. Então eu tenho quantos coeficientes, além do beta zero, eu tenho? 1. Quantas árvores eu tenho? 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 1, 10. Calculei a soma de quadrado total pela fórmula, soma de regressão pela fórmula, diminui um pelo outro, deu isso. Quadrado médio da regressão deu esse, quadrado médio do resíduo, esse dividido por esse dá 647,94. O F de 1%, tá? E 1 e 10 dá 10,04. O F de 5 daria um pouco menor. Então, esse modelo de regressão é um modelo válido. É usando aquela mesma tabela que a gente usou lá em experimentação. Tá, então, o teste F, ó, de acordo com o teste, a gente rejeita H0, isto é, as variações ocorridas no volume podem ser explicadas pela variável combinada em nível de 1%. Pode deixar que na hora da avaliação eu vou dizer para vocês o nível que é para olhar, tá bom? Coeficiente de determinação. Eu vou dividir, então. Regressão sobre o total. Vezes 100. Mas pode ser 100 ou 100, tá, gente? A equação ajustada explica 98,48% das variações ocorridas no volume, ou seja, é um bom ajuste. Geralmente, equações de volume têm um coeficiente de determinação bom. Tá? O coeficiente é R2 mesmo, tá? Vocês podem ver que nada multiplica, mas o nome dele é R2. Em qualquer lugar que vocês olhem, ele vai se chamar R2. O padrão da estimativa é mais ou menos o quadrado médio do resíduo, que é mais ou menos 0,0081, e dá mais ou menos 0,02844 metros cúbicos. O erro médio associado é de mais ou menos 0,02844 metros cúbicos. O erro padrão relativo, que é o que a gente mesmo usa, vai ser esse valor dividido pela média dos valores reais de y, no caso aqui o volume, que dá mais ou menos 11,33. Para volume, isso aqui é considerado um erro alto, tá? Erros acima de 10%. Então, o erro médio associado à equação é de mais ou menos 11,33. E aqui é o resíduo, tá? O que é o gráfico de resíduo? Um gráfico de erro, né? É o valor real menos o estimado dividido pelo real vezes 100. Então, você pegar cada real menos o valor estimado por ele e dividir pelo real. E aí, esse vai gerar esses valores aqui. O que é o real e o estimado que a gente tanto fala? O real é o seguinte. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho o volume real. Depois que eu encontrei beta 0 e beta 1, toda vez que eu colocar esse d ao quadrado x, não vai dar exatamente esse valor. Pode dar o mesmo valor, pode dar um valor acima e pode dar um valor abaixo. Lembra que a gente usou uma técnica de mínimos quadrados. Então eu vou ter valores acima, valores abaixo, valores iguais. E a soma de todo mundo tem que zerar a soma de todos esses erros. Tá? Então o resíduo aqui é isso. O resíduo é esse erro que eu falei, que é o real menos o estimado, dividido pelo real, vezes 100. E aí ele vai dar. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho valores abaixo e eu tenho valores acima. E não é quantidade, lembra que eu falei? É o valor do desvio em relação à reta aqui, tá? O quanto está desviando em relação à reta. A soma desses desvios aqui de baixo e a soma desses de cima tem que zerar. Mas lembrando o seguinte, tá? Como vou falar? Esses valores aqui em relação ao valor real, né, que eu tenho, menos o estimado. No caso aqui, a gente faz essa divisão pelo real para que a gente consiga gerar essa curva em relação ao eixo zero. E não faça aquela que eu mostrei para vocês no início, mas pode ser feita aquela também. Esse gráfico, esse ajuste, essas coisas, eu vou mostrar para vocês na aula prática que a gente fizer usando o R. O gráfico eu não pedi para vocês desenharem à mão, tá? A gente faz no software, esse aqui mesmo foi feito no R, tá? Mas é interessante que vocês adotem, porque na hora de vocês selecionarem o modelo, a análise mais importante é a de resíduo, tá? Ou seja, se eu tiver valores só abaixo, valores só acima, está errado, tá? Lembrando que vocês viram que é o real menos o estimado aqui. Aqui é real menos o estimado. Ou seja, então aqui em cima eu tenho
quem superestimou, ou seja, quem o valor foi maior que o real, porque se o real é 10 e o valor subestimado é 12, desculpa, ele vai estar aqui, desculpa. Os valores superestimados, ou seja, superestimado é quando o valor estimado é maior que o real, e subestimado é quando o valor estimado é menor que o real. Como o valor estimado aqui foi, imagina, se o valor real é 10 e aqui foi 9, então ele vai dar positivo, ele está aqui. Então, subestimado está em cima e superestimado está embaixo. Tome cuidado com isso, porque isso confunde mesmo, mas a regra de você olhar é dessa forma. Então, eu vou terminar aí o exemplo de regressão linear simples e a gente vai começar, e eu vou mostrar para vocês a regressão linear múltipla. Lembrando o seguinte, não é importante que vocês saibam ajustar. A gente vai mostrar para vocês ajustar, a gente vai mostrando coisas, mas é importante que vocês saibam trabalhar com o modelo, entendam o modelo. Por quê? Porque você pode chegar numa empresa e a empresa já tem um modelo que ela usa, mas você tem que usar aquele modelo obtido dos coeficientes que ela tem. Então, o importante é que vocês entendam o modelo, entendam como faz para selecionar o modelo e essas coisas. Na aula prática, eu vou mostrar para vocês fazendo software, que é mais fácil, mas vocês também podem fazer no Excel e tentar fazer no Excel. Eu acho até uma boa, porque daí vocês vão aprendendo como fazer. Então, eu continuo aí no próximo vídeo com uma regressão linear múltipla.